Boa noite, meus amigos. Eu vou passar para vocês hoje o que estava escrito no livrinho que João pegou da mão do anjo e comeu, tá ok? Mas antes de tudo, meus amados amigos, deixa seu like lá e assina lá e assina o nosso canal aí, beleza? Para dar uma força aí para nós aí, tá ok? Então, vamos lá, vou passar aqui para vocês aqui. É Apocalipse ainda, tá? Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão de vocês e companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança decorrente da união com o Salvador, fui exilado na ilha chamada Patmos por ter proclamado a mensagem do Eterno e testemunhado a respeito do Salvador. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, que quer dizer aqui, no dia de Pentecostes. Entendeu? Ouvi por trás de mim uma forte voz, como uma trombeta, dizendo: escreva o que você vê em um rolo. Eu envio às 7 comunidades messiânicas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá ok? Então, quando ele fala aqui também, ó, eu, João, o irmão de vocês, o companheiro no sofrimento, no reino e na perseverança decorrente à união com o Salvador, que está dizendo na união com o Evangelho, tá ok? Com a mensagem de Deus, tá ok? Só que agora nós iremos pro capítulo 10, tá ok? Vamos ler no capítulo 10, versículo 1 até o 4 e depois do 8 até o 11, tá ok? Isso vai levar até o que eu quero chegar, o que dizia o livrinho, né? Que as pessoas... você vê muitas explicações aí e sem fundamento. Então eu vou provar para vocês o que está bem explicadinho aqui para vocês, que essa revelação aqui do João era para 7 igrejas, a Esmirna, as 7 igrejas, né, da região que hoje pertence à Turquia, fazia parte do Império Romano, tá ok? Então essa revelação de João era para aquela igreja lá e para o povo que estava na desobediência em Jerusalém, tá? Que a perseguição ia começar em Jerusalém e ia se expandir por toda a Europa, tá ok? Pelo mundo todo, vamos dizer, né? Então vamos lá, capítulo 10, versículo 1. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, ele estava envolto em uma nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um pequeno rolo que estava aberto em sua mão, ou seja, um livrinho, né? Colocou um pergaminho. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, soaram 7 trovões, com vozes que falavam. Quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu dizer: cele o que disseram os 7 trovões, e não escreva. Vamos pular para o versículo 8. A seguir, a voz que eu havia ouvido no céu falou-me novamente e disse: vá, pegue o rolo aberto na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim eu me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o pequeno rolo, ou seja, o pergaminho, né? Ele me disse: pegue-o, coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o pequeno rolo na mão do anjo e o comi. Em minha boca ele era doce como mel, mas depois de tê-lo engolido, meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: você deve profetizar outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então está provado aqui para vocês que ele era o profeta, que foi anunciar lá em Israel e mandou as cartas para as 7 cidades, certo? Agora nós iremos para vocês verem agora aqui o que estava escrito realmente neste livrinho, porque aqui não mostra realmente o que estava, as palavras que estavam escritas no livro, né? Mas aqui em Ezequiel, a gente vai até Ezequiel, tá? Ezequiel era sacerdote de Deus, mas quando Jerusalém estava cercada pelos babilônios, Deus mandou que Ezequiel e as pessoas que Deus já tinha marcado, falou para se entregar ao rei da Babilônia. O rei da Babilônia levou eles como cativo lá para a terra deles, né? Lá para a Babilônia. Tá ok? E ele ficou lá até que Deus falou com ele, né? Lá na beira do rio Quebar, né?
certo? Aqui, ó, capítulo 1, na beira do rio Quebar, tá ok? Agora a gente vai para o capítulo 2. Mas antes de tudo, deixa eu ler uma coisa aqui para vocês aqui, ó. Capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel. No dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, tá vendo? Eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiro. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Agora nós iremos para o capítulo 2. E o texto diz aqui assim, ó, Deus chama Ezequiel para ser profeta. Mas eu só vou ler o versículo 8 e 9, tá, do capítulo 2. Olha só. Homem mortal, preste atenção no que eu estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que vou dar. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando o rolo. Ou seja, um pergaminho, um livro, né? E essa mão o desenrolou e vi que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Era isso que estava escrito no livro que João também comeu. Tá ok? Era isso que acontecia com os povos ali, ó. Os romanos, as pessoas que dominavam a Judéia todinha, né? Eram os romanos, né? Porque nessa época aqui de Ezequiel, que dominava o mundo eram os babilônios. Primeiro foi a Síria, né? Os sírios, depois os babilônios e depois os romanos. Tomou conta de todo esse povo aí, né? Praticamente do mundo todo, vamos dizer assim, né? Do Egito, todas as 12 tribos de Israel, né? Tá ok? Então era isso aí que estava escrito no livro, né? O que estava escrito no livro era gritos de dor, lamentos e gemidos. Sabe de uma coisa aqui, que isso aqui está nas antigas escrituras, tá? Quando Israel foi dominado pelos sírios e depois pelos babilônios. No Novo Testamento, Israel já tinha sido dominado pelos romanos, tá ok? Então vamos lá, né? O que estava no livro era gritos de dor, lamentos e gemidos. Era isso que estava escrito no livro de João, quando João comeu, tá? E isso era o que? Era a palavra de Deus que João ia dar para todas as nações. Por isso que fala aqui, né? Então você deve profetizar outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Tá ok? Então olha só, né? Para comprovar para vocês, olha só o que diz aqui. Voltando para Apocalipse, né? Capítulo 11, versículo 9, olha o que diz aqui. Pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. As pessoas viventes na terra se alegrarão por causa deles e celebrarão e trocarão presentes, porque esses 2 profetas os haviam tormentado muito. Tá vendo? Então, era isso aí. Comprovando para vocês, né, que Deus castigou eles por eles terem perseguido os servos de Deus, os profetas, desde Jerusalém até a Roma, até a Ásia Antiga, né? Olha só como diz aqui, ó, no capítulo 12, versículo 10 e 11, olha. Então ouvi uma forte voz do céu dizendo: agora veio a vitória, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Messias, porque o acusador dos nossos irmãos, que o acusava dia e noite diante de Deus, foi lançado fora. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem de seu testemunho. Mesmo diante da morte não se apegaram à vida. Ou seja, os cristãos, os profetas, os cristãos que aceitaram Cristo, aceitaram o Evangelho, tá ali ou seja, no Império Romano, tá ok? Né? Então, são todas essas coisas aí que dizia o livro que João comeu. Olha só aqui no capítulo 16, versículo 8, o que diz aqui de Apocalipse também. O quarto anjo derramou sua taça no sol, e lhe foi dada permissão para queimar pessoas com fogo. Os homens foram queimados pelo calor intenso, e eles amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. E em vez de darem as costas a seus pecados,
a seus pecados, e que tem autoridade sobre essas pragas, em vez de darem as costas aos seus pecados, ele darem glória. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. Os homens mordiam a própria língua por causa da dor intensa. Entretanto, eles amaldiçoaram o Deus do céu por causa de suas dores e feridas, mas nenhum deles abandonou seus atos pecaminosos. Olha aqui, está falando aqui, né? O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, certo? Cujo ficou em trevas. Olha só, aqui, ó. Mostra para vocês aqui, ó. O que diz aqui, ó. No versículo 12, capítulo 1, do versículo 12, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12. Olha o que diz aqui, certo? Ao anjo da comunidade messiânica em Pérgamo, escreva: eis a mensagem daquele que possui a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono do adversário, contudo você continua pegado ao meu nome. Você não negou sua confiança em mim, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto em sua cidade. O lugar onde habita o lugar onde o adversário habita. Lá habitava o quê? Um imperador romano. O pessoal prestava culto a ele, fazia oferendas a ele, entendeu? Então lá foi assassinado muitos cristãos, foram jogados para leões, para trigo, para tigres, para vivos, né? Jogados em cima de lanças. Os gladiadores cortavam ao meio. Então fizeram miséria com o povo de Deus, tá ok? Mas eles venceram, né? E essas pessoas aqui sofreram todas esses gritos, né? Que está aqui, ó. Gritos de dor, lamentos e gemidos, pois os cristãos estavam prontos para morrer. Eles não negaram o evangelho nem na hora da morte, né? Então, ou seja, como diz aqui, né? Olha só. Olha só aqui, ó. Como eu tinha lido aqui, eu acabei perdendo aqui. Aqui, ó. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da mensagem de seu testemunho. Mesmo diante da morte, não se apegaram à vida, tá vendo? Eles morreram, mas ganharam a vida eterna, tá ok? Então é essa parte aí. O que aconteceu nas igrejas, nas 7 igrejas, né? Aí os irmãos vão lá, meus amigos vão lá dar uma olhadinha, mas vocês podem ver que Deus castigou mesmo, né? Como está provado aqui, né? Pode ver que se vocês vão dar uma olhadinha na internet, vocês veem que toda essa cidade está tudo abaixo. Os templos dos deuses, das deusas, a cidade mesmo foi ao chão, porque Deus mandou fogo do céu mesmo. Tá ok? Então fiquem com a paz do Eterno, vão lá, dê uma conferidinha. E não esqueça daquele like, tá? Um abraço e um beijo no coração de cada um de vocês. Fica com a paz do Eterno.